Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quando os conflitos de relacionamento começam a acontecer no contexto da comunidade dos discípulos de Jesus, e Jesus orienta a respeito de como recuperar um irmão que está vivendo em pecado, que está destruindo pessoas e destruindo a si mesmo, e que está ferindo a comunidade, imediatamente surge a pergunta óbvia de Pedro: mas quantas vezes eu devo perdoar o irmão que peca contra mim? O Pedro sugere 7 vezes. E Jesus diz: 7 não, 70 vezes 7. Esse número perfeito, 70 vezes 7, quer dizer um número indefinido de vezes, ou vezes sem fim. Em outras palavras, quantas vezes devemos perdoar? Sempre. Devemos perdoar sempre, sempre, sempre. Porque a vida em comunidade é a vida de luta contra o pecado, não é uma vida em que a perfeição é possível. Quando alguém faz uma conta e faz essa matemática do perdão, eu perdoo você 18 vezes, 30 vezes, 45 vezes, eu estou acreditando que vai chegar no momento quando você vai parar de pecar. A questão é que este momento não chega nunca. A comunidade dos discípulos de Jesus não se sustenta na perfeição de seus membros. A comunidade dos discípulos se sustenta no espírito de perdão. A comunidade dos discípulos não se sustenta na perfectibilidade dos seus membros, mas na consciência de cada um dos seus membros. Na luta contra o pecado, é incansável e sem tréguas e é indefinitiva. Por isso que a comunidade dos discípulos de Jesus se sustenta no perdão. É na mutualidade, na compreensão, na compaixão. Eu não espero que os meus irmãos sejam perfeitos. Eu espero que eles continuem caminhando em busca desta utopia de uma vida digna diante de Deus. A perfeição na comunidade dos discípulos não é um status ao qual se chega, mas é um caminho do qual jamais se desiste. Eu oro a Deus que tenha essa fibra na minha interioridade de lutar intensamente contra o pecado. E que este rigor de lutar eu mesmo contra o meu pecado seja espelhado para os meus irmãos como um espírito de perdão, crendo eu que também eles lutam contra o seu próprio pecado. Também eles lutam contra os seus comportamentos destrutivos e autodestrutivos. A minha oração, portanto, é uma oração de rigor e fibra para lutar contra o pecado. Igual vitalidade para oferecer perdão. Eu convido você a fazer essa mesma oração, para que o Espírito Santo de Deus possa reger o seu coração e reger a sua vida. Ele considera a possibilidade de perdoar infinitamente, porque a graça de Jesus já alcançou o seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Shalom Adonai.